Saudações terráqueos. Então, vamos começar agora com a resolução do exame de 2015 da Universidade Eduardo Mondlane. Vamos começar com o número 11. Então, aqui dão-nos 3 átomos hipotéticos e querem um número de prótons do átomo Y, ou seja, um número atômico do átomo Y. Então, temos o átomo X, o átomo Y e o átomo Z. Querem um número atômico do átomo Y, o número de prótons. Então, dizem que o átomo Z tem 144 nêutrons e é isótopo de X. Se é isótopo, é porque tem o mesmo número atômico de X. Então, o número atômico de X é 90. Então, Z tem 90 prótons. É isótopo de X. Então, aqui já temos o número atômico, temos o número de nêutrons, podemos ter o número de massa. O número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. A massa de Z será 90 mais 144. Então, a massa de Z é de 234. Então, temos 234. Então, continuando, dizem que esse mesmo Z é isóbaro de Y. Se é isóbaro de Y, quer dizer que Z tem o mesmo número de massa de Y. Então, Y também tem 234 de massa. Então, depois dizem-nos que o átomo Y, por sua vez, é isótono de X. Ou seja, tem o mesmo número de nêutrons de X. Isótono, mesmo número de nêutrons. Então, vamos calcular o número de nêutrons de X. Massa igual a Z mais N. O número de nêutrons igual a massa menos o número atômico. Então, o número de nêutrons de X será 233 menos 90. Então, temos 143 nêutrons. Então, 143 nêutrons, 90 prótons, 233 de massa. Então, já que X é isótono de Y, então no Y também temos 143 nêutrons. Então, querem o número de prótons, o número atômico de Y. Então, a mesma fórmula. Massa igual ao número atômico mais número de nêutrons. O número atômico será igual a massa menos o número de nêutrons. Então, será 234 menos 143. Temos 91 prótons em Y. Temos 91 prótons. Essa é a opção B. Exercício número 12. Então, aqui dizem que toda a prata presente num anel de 10 gramas foi transformada em íons de prata. Estes foram precipitados com excesso de íons cloreto, formando precipitado de massa igual a 8 gramas. A percentagem de prata no anel é de cerca de... Ok, então, aqui temos como dados a massa do precipitado, que é de 8 gramas, e a massa do anel. Coloquei aqui a massa molecular de prata, que é de 108 gramas, e a massa molecular do cloreto de prata. Então, tenho aqui cloreto de prata porque formou-se um precipitado nessa reação. Então, o precipitado que pode se formar é o cloreto de prata, porque temos excesso de íons cloreto. Então, cloreto mais prata, temos cloreto de prata. Então, pela reação, temos que 1 mol de prata está para 1 mol de cloreto de prata. Ou seja, 108 gramas de prata estão para 143 gramas de cloreto de prata. Então, quantos gramas de prata estão presentes em 8 gramas de cloreto de prata? São os 8 gramas que se formaram nessa reação. Então, X será igual a 108 vezes 8 sobre 143. Então, temos 6 gramas
de prata. Então, temos 6 gramas de prata em 8 gramas de cloreto de prata. Aqui dizem que a massa do anel, onde queremos saber qual é a percentagem de prata nele, é de 10 gramas. Então, temos 10 gramas de anel. Esses 10 gramas correspondem a 100% do peso do anel. Todo o anel pesa 10 gramas. Então, 6 gramas do anel corresponde a quantos porcentos? Nós queremos saber a percentagem de prata. Sabemos que nesses 10 gramas de anel temos 6 gramas de prata. Então, qual é a percentagem que esse 6 representa nesses 10 gramas? Então, o X é igual a 6 vezes 100 dividido por 10. Será igual a 60%. Então, temos 60% de prata. Por algum erro, no exercício não temos essa opção. Então, deve ter havido algum erro. Provavelmente depois anularam a questão. Então, número 13. A fórmula do óxido de enxofre que contém 50% de enxofre em massa é... Então, aqui querem o óxido em que o enxofre corresponde a 50% da sua massa. Simplificando, querem isso. Então, a massa do enxofre é de 32 gramas. Então, se esse 32 gramas corresponde a 50%, quer dizer que a massa do oxigênio tem que corresponder a 32 gramas também, que é a metade. O total vai ser 64 e 32 vai ser 50%. Então, o único óxido que tem essa característica é o dióxido de enxofre. Aqui temos 2 vezes o 16 do oxigênio, temos 32. Aqui também temos 32. Então, essa é a opção, a linha B, dióxido de enxofre. Então, exercício 14. Aqui querem a massa de oxigênio existente em 1,51 vezes 10 elevado a 22 moléculas de tiosulfato de sódio heptahidratado. Então, aqui o nosso primeiro passo será calcular a massa molecular desse tiosulfato. Então, a massa molecular do tiosulfato Então, a massa molar relativa do tiosulfato é de 283,94 gramas. Então, aqui querem a massa de oxigênio existente em 1,51 vezes 10 elevado a 22 moléculas. Então, pelo número de Avogadro, temos que 1 mol está para 6,023 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, quantos mol existem nesse número de moléculas? 1,51 vezes 10 elevado a 22 moléculas. Então, X será... Então, temos 2,51 vezes 10 elevado a menos 2 mol de tiosulfato. Então, pegando aqui 3 vezes 16 mais 7 vezes 16, temos 160 gramas de oxigênio. Em 1 mol de tiosulfato temos 160 gramas de oxigênio. Então, 160 gramas de oxigênio estão para 1 mol de tiosulfato. Então, quantos gramas de oxigênio estão para 2,51 vezes 10 elevado a menos 2 mol de tiosulfato? Então, aqui temos 4. Então, temos 4 gramas de oxigênio em 2,51 vezes 10 elevado a menos 2 mol, que é o mesmo que 1,51 vezes 10 elevado a 22 moléculas. No exame, essa é a opção C.
4 gramas. Então, número 21. Aqui pedem o volume de água que se deve adicionar a 50 ml de uma solução a 0,4 molares a fim de torná-la 0,12 molares. Então, aqui temos como dados o volume 1, que é de 50 ml, a molaridade 1, que é de 0,4 molares, a molaridade 2, 0,12 molares, e o volume 2, que não sabemos qual é o que nós queremos calcular. Então, pela fórmula, molaridade 1 vezes o volume 1 igual a molaridade 2 vezes o volume 2, temos 0,4 vezes 50 ml, vamos calcular em litros. 50 ml dividindo por 1000, 0,05 litros. Então aqui 0,12 vezes o volume 2. Então aqui temos 0,02 sobre 0,12 igual ao volume 2. Então o volume 2 será igual. Então, aqui no exame as opções estão em mililitros. Lembrando que nós calculamos em litros. Então é só multiplicar isso por 1000 para termos mililitros. Então é só 166,6666. No exame isso corresponde à opção A, 166,6 mililitros. Então, exercício número 22. Aqui querem saber qual a quantidade de cloreto de sódio necessária para preparar 200 ml de uma solução e dão-nos o título. Então, temos o título, que é de 0,9%, e temos o volume, que é de 200 ml. Então, querem a quantidade de cloreto necessário, cloreto de sódio necessário. Então, o título é dado pela massa do soluto sobre a massa de solução vezes 100%. Então, aqui queremos a massa do soluto, queremos a quantidade de cloreto de sódio. Então, a massa do soluto será igual ao título vezes a massa da solução sobre 100%. Então, nós não temos a massa da solução, nos falta a massa da solução, mas nós temos o volume da solução. Então, se nós convertermos o volume da solução para gramas, teremos a massa da solução. Então, pela densidade da água, a densidade da água é de 1 grama por mililitro. Então, se 1 grama está para 1 mililitro, então quantos gramas estão para 200 mililitros? Logo, serão 200 gramas. Então, a massa do soluto será o título, 0,9 vezes a massa da solução, 200 gramas, sobre 100. A massa de soluto será, então a massa de soluto será 1,8 gramas. No exame, essa é a opção B, 1,8 gramas. Então, exercício número 23. Aqui, dão-nos a reação de combustão do ácido do álcool etílico e querem a entalpia da reação. E dão-nos a entalpia de formação de cada interveniente da reação. Então, nós já sabemos que a entalpia da reação é dada pelo somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Então, aqui temos nos produtos 2 vezes a entalpia do dióxido de carbono, que é menos 94, mais 3 vezes a entalpia da água, menos 57,8, subtrair pela entalpia do álcool etílico, que é menos 33,8. Então, a entalpia da reação será de menos 327,6.
Então, dizem que durante a combinação de 2,1 gramas de ferro com enxofre, libertam-se 3,77 kJ de energia calor. Então, quero saber qual é o calor de formação do sulfeto de ferro. Então, temos como dados 2,1 gramas e 3,77 kJ. Então, aqui dizem que apenas 2,1 gramas de ferro reagiram. Então, precisamos saber quantos gramas de sulfeto de ferro são formados por esses 2,1 gramas de ferro que reagiram. Então, para isso, nós já temos aqui a equação. 1 mol de ferro forma 1 mol de sulfeto de ferro. Então, a massa molar de ferro é 56. Então, 56 gramas de ferro vão formar 88 gramas de sulfeto de ferro, massa molar relativa do sulfeto de ferro. Então, 2,1 gramas de ferro estão para X. Então, X será... Então, temos 3,3 gramas de sulfeto de ferro. Então, aqui são formados 3,3 gramas de sulfeto de ferro a partir de 2,1 gramas de ferro. Então, esses 3,3 gramas de ferro, na sua formação, são liberados 3,77 kJ. Então, quanto de calor é liberado na formação dos completos 88 gramas da massa molar do sulfeto de ferro? Porque aqui querem a quantidade de calor de formação do sulfeto de ferro, não desses 3,3 gramas de sulfeto de ferro que são formados nessa reação, porque essa aí já é nos dada. Então X igual a 100,5 kJ. No exame, essa é a opção B. Então, exercício número 26. Temos aqui essa reação e dizem que, admitindo que a formação do azoto tem uma velocidade média constante de 0,01 mol por minuto, a massa de dióxido de carbono em gramas formada em 1 hora é... Então, temos como dado a velocidade média e temos essa reação. Então, primeiro vamos acertar a equação. A equação não está acertada, então vamos acertar a equação. Então, temos aqui a equação acertada. Então, essa é a velocidade de formação do azoto. Então, nós podemos ter a velocidade média da reação dividindo a velocidade média de formação deste pelo seu índice. Aí teremos a velocidade média da reação. Ou simplesmente, pela equação, temos 1 por 2 mols de azoto estão para 2 mols de dióxido de carbono. Então, 0,05 mol de azoto, este da velocidade média, estão para quantos mols de dióxido de carbono? Então, temos 0,1 mol de CO2. Então, já sabemos que em 1 minuto são formados 0,1 mol de dióxido de carbono. Então, se em 1 minuto são formados 0,1 mol de dióxido de carbono, quantos mols são formados em 60 minutos, que é 1 hora? Querem quantos mols são formados, qual é a massa em 1 hora? Então, X será 60 vezes 0,1. Será igual a 6. Então, em 1 hora são formados 6 mols de dióxido de carbono. Então, já temos o número de mols, já podemos calcular a massa, que é o que querem. Então, temos a fórmula número de mols igual a massa
sobre a massa molar relativa. A massa molar relativa do CO2. Então, a massa relativa do dióxido de carbono é igual a 44 gramas por mol. Então, queremos a massa, que será o número de moles vezes a massa molar relativa. A massa será 6 moles vezes 44 gramas. A massa será 264 gramas. Esta é a massa de dióxido de carbono formada em 1 hora de reação. No exame, essa é a opção E, 264 gramas. Então, exercício número 31. Este eu nem vou resolver, é bem simples. Aqui já dá um KC, dá uma reação. Aqui é só ficar testando cada uma dessas opções e ver qual é que vai dar esse KC. E no caso é a linha A. Então, o número 32 é um exercício que já resolvi, é igual ao número 44 do exame 2014. Então, é só visitar o vídeo da parte 3 da resolução do exame 2014 que vai encontrar esse exercício, que por acaso é bem simples. Então, exercício número 38. Então, aqui dá-nos o KW, o produto iônico da água, que é de 4 vezes 10 elevado a menos 14. E que é a concentração de H+ nessa solução. Então, sabemos que o KW é igual ao produto desses íons H+ e OH-. Como dizem que é numa solução neutra, já que a solução é neutra, então a concentração de H+ é igual à concentração de OH. Solução neutra, concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Então, se essas concentrações são iguais, então eu posso escrever H² ou OH². Então, o KW, nesse caso, vai ser H² Então, passando o expoente para esse lado, será a raiz de KW igual à concentração de H+. Então, aqui temos raiz de 4 vezes 10 elevado a menos 14 igual à concentração de H+. Então, a concentração de H+ será 2 vezes 10 elevado a menos 7. Então, essa é a concentração de H+. Exercício número 39. Então, aqui pedem-nos o pH de uma base, dando-nos a solubilidade desta base. Temos como dados a solubilidade da base e pedem o pH. Nós sempre que fazemos o produto de solubilidade, substituímos a parte das concentrações por S. O S é de solubilidade. Então, nós fazemos essa substituição porque a solubilidade é igual à concentração. Então, aqui damos a solubilidade, que por acaso é em mol por litro. Então, essa já é a concentração. Para calcular o pH, vamos calcular o pOH primeiro, já que é uma base, fica menos logaritmo da concentração de OH-. Nós já dissemos que vamos usar essa concentração. Então, o pOH será igual a menos logaritmo de 1,5 vezes 10 elevado a menos 4 molares. Então, aqui teremos 3,8. Então, temos um pOH de 3,8. O pH mais o pOH é igual a 14. Então, o pH será igual a 14 menos 3,8. pH será de 10,2. Então, nós já temos o pH, que é de 10,2. No exame, essa é a opção C.
10,2. Exercício número 40. Então, aqui querem o pH de um ácido fraco, o ácido fórmico, e dá-nos a sua concentração e o seu Ka. Sabemos que o pH de ácidos fracos é menos logaritmo da raiz de Ka vezes a concentração do ácido. Então, temos menos logaritmo da raiz. O Ka é 2 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a concentração que é de 0,01. Então, temos um pH igual a 2,85. Então, exercício 41. Diz que o produto de solubilidade do sulfato de bário é igual a 10 elevado a menos 10. A solubilidade deste sal em 0,1 molares. Então, para saber o quanto essa solubilidade será maior, primeiro vamos calcular a solubilidade do sulfato de bário, já que só temos o KPS. Então, sulfato de bário, dissociando teremos bário mais o sulfato. Então, substituindo isso na equação, KPS igual aqui, não temos coeficientes, então seria a concentração vezes concentração. Substituindo por S, seria S vezes S. Então, temos S ao quadrado. Então, passando o expoente, a solubilidade será raiz do KPS. Então, a solubilidade será raiz de 10 elevado a menos 10. Solubilidade será de 1 vezes 10 elevado a menos 5. Então, nós queremos saber quantas vezes será maior. Então, é só dividirmos o oposto de multiplicação. Então, temos 0,1 molares. Isso é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 1. Então, podemos fazer a solubilidade 1 sobre a solubilidade 2. Será 1 vezes 10 elevado a menos 1 sobre 1 vezes 10 elevado a menos 5. Então, passando isto para cima, será 10 elevado a 4. Então, é 10 elevado a 4 vezes maior. Essa é a opção C. 10 elevado a 4 vezes superior que em água.